Nosso tema para este ano, convite ao discipulado, é o convite a seguir a Jesus. Nós, como cristãos, nós seguimos a Cristo, somos discípulos, discípulas do Senhor Jesus. E como discípulos nós precisamos aprender do Senhor Jesus. Aprender de Jesus é a série dos nossos sermões, estudos, tem sido desde o domingo passado e seguirão os domingos que teremos pela frente. E hoje, de um modo especial, por ser o primeiro domingo do mês de maio, que tradicionalmente nós consideramos mês da família, mês do lar, nós vamos meditar num texto que fala exatamente da família. Esse texto está no Evangelho segundo São João, no capítulo 2, os versículos 1 a 12. Evangelho segundo São João, capítulo 2. E o tema que nós escolhemos para esta meditação é escapando de um grande vexame. Nada que Jesus fez foi gratuito. Tudo que Jesus fez tinha uma intenção, tinha um propósito. Portanto, vamos ler esse texto, tentando entender o propósito do Senhor Jesus para as nossas vidas aqui esta noite. Evangelho segundo São João, capítulo 2, a partir do versículo 1 até versículo 12. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 vasos de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma desses vasos levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala, e eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabia, os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Oremos. Senhor, a Tua palavra narra o primeiro milagre realizado pelo Senhor Jesus. E nós estamos aqui esta noite relembrando aquela memorável ocasião, quando Tu transformaste, quando Tu abençoaste, e quando Tu, Senhor, fizeste naquela celebração de casamento uma intervenção abençoada, uma intervenção oportuna, que trouxe alegria, paz e contentamento àquelas pessoas que ali estavam. E nós te pedimos que a Tua palavra também, ministrada, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito aos nossos corações,
também opere a mudança, o milagre, traga a alegria, a resposta, a solução, a inquietação que também permeiam o nosso coração. Nós te pedimos isto no nome santo e precioso de Jesus. Nós escolhemos esse texto escapando de um grande vexame porque realmente aquele casamento estava prestes a se tornar um grande vexame. Eu não sei se vocês já viram, presenciaram, casamentos às vezes se transformaram em um grande vexame. Uma festa que talvez programada para ser motivo de alegria, de celebração, de repente houve algum descontrole, houve algum imprevisto. Pessoalmente, há muitos anos atrás, eu estava numa pequenina cidade no interior do Paraná, e aquela casa onde eu estava era exatamente em frente a um clube, onde se celebrava um casamento, o almoço daquele casamento. E eis que, encerrando o almoço, muitas pessoas começaram a sair correndo daquele casamento. E elas corriam se contorcendo, e algumas paravam até para vomitar no caminho. O resultado é que muitas pessoas que estavam, quase 30 pessoas foram parar no hospital, incluindo o noivo e a noiva. Eles haviam comido uma maionese que ficou armazenada, guardada numa bacia de alumínio. E aquilo provocou um desarranjo muito grande nos convidados. E evidentemente, ficou marcado aquele casamento, onde os noivos foram com os padrinhos, amigos, familiares, passar no hospital. Então por isso vocês vão casar, viu, Hugo? Não sirva maionese. Tome cuidado com a maionese. Mas esse casamento estava também caminhando para um grande vexame, porque nós precisamos entender aqui o contexto dos casamentos na Palestina. Os casamentos na Palestina eram uma festa que durava vários dias, e geralmente eles começavam na quarta-feira. Vocês perguntam, por que na quarta-feira? Talvez eles perguntassem para nós, por que vocês casam no sábado? Lá era quarta, né? Quarta-feira começavam os casamentos e durava vários dias. Os noivos recebiam os convidados durante vários dias na casa. Havia um outro costume também que está expresso na parábola das 10 virgens, contada por Mateus, em que a festa estava iniciando, acontecendo, mas o noivo não ainda tinha chegado. Lá o charme não era esperar a noiva chegar, lá o charme era esperar o noivo chegar. Então os convidados estavam lá, a noiva estava lá, e ninguém sabia exatamente a hora que o noivo ia chegar. Sabia que ele chegaria durante o dia, porque aquela festa durava vários dias, então haveria um momento que o noivo chegaria. E a grande expectativa era aguardar a chegada do noivo, que vinha seguido de um cortejo, e as pessoas anunciavam, eis o noivo, e o noivo vinha então com aquele cortejo nupcial, e a festa continuava e dava sequência por vários dias. E nas aldeias da Palestina, então as pessoas vinham, um dia algumas pessoas vinham, os convidados vinham no primeiro dia, outros vinham no segundo dia, outros no terceiro dia, e os noivos sentados ali, trajados em vestes nupciais que mais pareciam um rei e uma rainha, recebiam e cumprimentavam os convidados. Assim era a lua de mel lá naquela época. E o vinho era a bebida servida, porque na Palestina se bebia-se mais vinho do que água. É verdade que era um vinho misturado, na proporção de 3:2, 3 partes de água por 2 partes de vinho, ou seja, 60% de água e 40% de vinho. Essa era a bebida que todo mundo bebia, e bebia fartamente.
E neste casamento, não sei se foi por falta de dinheiro, se o buffet contratado não foi um buffet sério, se eles calcularam mal a quantidade de convidados, porque sempre aparecia, às vezes os convidados de última hora. O fato é que no meio da festa, o pior que poderia ter acontecido a um casamento é acabar o vinho, e este acabou. E provavelmente Maria fosse parente. Há uma tese, que Maria talvez fosse a tia do noivo, não sabemos, é uma especulação, mas pela narrativa do texto percebemos que Maria era íntima. Tanto é que Maria ficou sabendo antes do problema do que os convidados, do que o mestre de cerimônia. E Maria, talvez pela familiaridade com os noivos, a família do noivo, ela percebeu então a situação extremamente vexatória. Do ponto de vista social e cultural, era um vexame muito grande. Imagine, você convida alguém para almoçar na sua casa e de repente você percebe que a comida não vai dar, o que a comida acabou. Percebe o embaraço do dono da casa, da pessoa que convidou? É um embaraço muito grande. Então Maria fica preocupada e assume, traz para si esta preocupação. E ela então dirige-se a Jesus, pedindo que Jesus intervenha. Então Jesus começa a assumir o comando daquela situação. Diz, existem uns vasos de pedra, talhas de pedra que os judeus usavam, sempre ficavam à porta, todas as casas dos judeus tinham esses vasos de pedra, que comportavam entre 80 a 120 litros de água. Essa água era utilizada para as cerimônias de purificação. Todo judeu, quando saía, andava, ele voltando, ele fazia um ritual de purificação. Por duas razões. Primeira, porque as estradas poeirentas, as pessoas não tinham sapato fechado como hoje, apenas sandálias abertas, então lavava os pés. Era um ato de lavar os pés, uma espécie de descanso. E geralmente eram os servos da casa que faziam isto. Por isso que Jesus fez isto na grande ceia, na última ceia. Ele lavou aquilo que os servos deveriam fazer, Jesus fez. Mas era uma cerimônia de purificação que se lavava os pés e lavava as mãos. Era o costume da Palestina. Talvez, eu não sei, aqui a tradição japonesa, o Cláudio, pode até dizer, tirar o sapato para entrar na casa, não é verdade? É um gesto, é uma tradição, que se preservava assim. Os palestinos, os judeus, os árabes, tinham esse hábito de lavar os pés e lavar as mãos antes de entrar. Aquelas vasilhas estavam ali, para que eles lavassem as mãos, e Jesus olhou as vasilhas que estavam ali disponíveis e disse, pode encher todas, e então começa a operar uma situação. Outra coisa que nós devemos entender nesse texto, que sempre me intrigou, eu acho que intriga todos os irmãos, a forma pela qual o Senhor Jesus tratou a sua mãe. Aos nossos olhos, uma forma rude, porque Jesus disse assim, quando Maria o procurou, acabou o vinho. Ele disse, mulher, que tenho eu contigo? Primeiramente, o termo mulher não é desrespeitoso na cultura judaica. Jesus chamou Maria também de mulher, lá na cruz, mulher, eis aí o teu filho. É como se dissesse, senhora. É uma forma de tratar, não é desrespeitosa. Mas é curioso essa expressão de Jesus. Quando Jesus disse, que tenho eu contigo? A tradução revista e atualizada. A tradução revista e corrigida, aliás, a tradução na linguagem de Inori, diz o seguinte, senhora, não precisa dizer o que eu devo fazer.
Outras traduções têm outras interpretações, mas essa na tradução da linguagem de hoje é como Jesus dissesse: não se preocupe, você não precisa dizer para mim o que é que eu tenho que fazer. A minha hora não chegou. Essa expressão "não é chegada a minha hora" é uma expressão recorrente no Evangelho de João. Em João, Jesus diz várias vezes essa palavra: é chegada a hora, não é chegada a hora, vem a hora. Ou seja, não é o momento apropriado, não é o momento oportuno. Então Jesus está dizendo desta maneira: não se preocupe, você não precisa dizer para mim o que eu devo fazer. E aí então dá esse início a uma caminhada. E aqui nós vemos como é que Jesus começa a conduzir aquela situação, aquele momento para escapar de um grande vexame. E eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos, das irmãs, para algumas lições muito importantes, escapando de um vexame. A primeira coisa que aprendemos desse texto é que Jesus foi convidado. Jesus foi convidado, ele estava ali presente. E é interessante esta noção de Jesus convidado para um casamento, para uma festa, porque em muitas circunstâncias, em muitas situações, há festas e celebrações que às vezes a gente não tem coragem de chamar Jesus, a gente não tem coragem de orar. Às vezes há cristãos que fazem festas e fazem as suas celebrações, mas se você pedir para orar para o início daquela celebração, fica complicado, porque a natureza do ajuntamento, o objetivo da festa, os convidados que ali estão, não há clima para a oração, não há clima para que aquele momento seja um momento de comunhão, de convívio, para que seja aquilo colocado na presença de Deus. E é interessante que aqui diz: Jesus foi convidado. A importância de lembrarmos e nos atermos ao fato que Jesus foi convidado para um momento de celebração, porque muitas pessoas pensam que a vida cristã, relacionar-se com Jesus, é algo tão sério, tão obtuso, algo tão circunspecto, que você não pode sorrir, você não pode se alegrar, e que vida cristã, relacionamento com Deus, andar com Jesus, significa uma seriedade imperturbável, que não há um espaço para um sorriso. E há pessoas que até usam a ausência nos evangelhos. Jesus no evangelho nunca mostra Jesus sorrindo, mostra Jesus chorando. Então o cristão tem que ser absolutamente circunspecto, sério, quase que sombrio. O cristão não pode ter um momento de descontração, de alegria, de celebração. Mas quando Jesus é convidado para um casamento e Jesus vai, ele está abençoando a celebração, ele está abençoando a alegria, ele está referendando esses momentos da vida que são importantes. Na sexta-feira nós tivemos um momento assim. No final do culto nós vamos passar umas fotos deste momento, mas nós tivemos um momento extremamente gostoso, alegre, de comunhão, de descontração, convivendo uns com os outros, e nós desfrutamos da presença de Deus e desfrutamos da presença do Senhor Jesus nas nossas vidas, celebrando a alegria, celebrando a vida, comendo, brincando, jogando futebol, alguns pescando, só que não trouxeram nada, né? Emerson, nada. Mas a vida cristã comporta este momento de celebração. A vida cristã comporta a alegria. A vida cristã não é apenas jejuar, orar e ler a palavra. Nós vivemos a palavra e expressamos o nosso relacionamento com Deus também de uma maneira descontraída, alegre, no convívio, na comunhão com os irmãos. Por isso que a presença de Jesus nesta festa é significativa. A presença de Jesus nesta festa faz a grande diferença. Mas sobre todas as coisas, esta é uma presença indispensável. Você planeja uma festa, você faz uma festa,
e você tem mentalmente a lista de pessoas que você diz: eu não posso dispensar, eu não posso deixar que essas pessoas estejam presentes no meu casamento, no meu noivado, nas minhas bodas de prata, de ouro, seja lá o que for, no meu aniversário. Você tem a lista de pessoas que você considera indispensáveis. Se fulano não vier, não tem graça. Eu faço questão que fulano, que fulana, que família esteja. E esse texto tem uma pergunta: quais são as pessoas indispensáveis nas nossas celebrações? Quais são as pessoas absolutamente indispensáveis na nossa vida e que nós queremos para sempre, sempre conosco, caminhando, seja em momento de celebração, seja em momentos de dificuldade e de tristeza? Quais são as pessoas? E será que dentre as pessoas nós temos pensado que Jesus é absolutamente indispensável em todos os momentos, em todas as circunstâncias da nossa vida? Ou Jesus é só para a hora da igreja, do culto? Há muitos crentes que são como Maria e José, foram para o templo, deixaram Jesus no templo, foi lá do meio do caminho, se lembraram do menino e voltaram para buscar. Há muitos crentes que deixam Jesus no templo. Jesus é para esta hora, e Jesus não pode ser um convidado. A presença de Jesus não pode estar restrita ao templo, ele precisa estar em todos os momentos da nossa vida. Mas nós escapamos de um vexame na nossa vida familiar, na nossa vida pessoal, quando o Senhor Jesus assume o controle. Maria, quando percebeu aquela situação, aquela iminência de um embaraço tremendo, Maria correu para Jesus. Ele não tinha feito nenhum milagre ainda, mas ela sabia o filho que tinha, por isso ela correu. Provavelmente José já tinha morrido e Jesus já tivesse assumido a liderança da família naqueles anos anteriores. E Maria então corre ao Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus está no controle, as coisas podem assumir um rumo diferente. Quando na nossa vida as coisas perdem o controle, quando nós perdemos o controle, Ele nunca perdeu o controle, você pode ter certeza disso. Mesmo quando aos nossos olhos tudo na nossa vida esteja fora de controle, nós podemos ter a certeza que Ele não perdeu o controle. O que nós precisamos é reconhecer, é que Ele está no controle, é entregar o controle, é reconhecer que Ele tem o poder, Ele tem a autoridade, e Ele pode controlar todas as situações, e Ele pode conduzir todas as situações na nossa vida. Por isso que Maria disse: olha, fazei tudo o que Ele vos disser. É preciso hoje que esta voz ainda seja ouvida, porque muita gente está querendo fazer o que Maria fez, quando Maria está dizendo: fazei tudo o que Ele vos disser, transferindo para Jesus a autoridade, porque só a autoridade é de Jesus, só Ele tem o poder, só Ele é o Senhor, só Ele é o Mestre, só Ele é o caminho, só Ele é a luz, só Ele é a vida, só Ele é a verdade, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Por isso que Maria, reconhecendo e sabiamente: façam tudo o que Ele vos disser. E aqui começa, quando Ele assume o controle, a situação começa a mudar, o milagre acontece, e Jesus no controle. Então agora Ele diz: enchei essas vasilhas de água, e eles encheram. Agora tire um pouco dessa água, coloque numa taça e leve lá para o chefe do cerimonial. E eles levaram, e ali houve a mudança, a transformação. E esse texto diz uma coisa muito interessante, é que existe uma equação entre milagre e obediência.
Entre milagre e obediência existe uma equação, uma relação indissociável. Sabe por que houve milagre aqui? Porque eles obedeceram, porque eles encheram as talhas, porque eles levaram, apesar do risco, apesar da possibilidade do ridículo. Já pensaram, aqueles servos enchem a vasilha d'água e vai levar ao mestre-sala, mas quando enche é água, e eles estão vendo que é água, e estão levando água para o mestre de cerimônias. Isso é ridículo. Poderia pensar na cabeça deles, não faz sentido levar água para eles. Mas eles obedecem, e quando obedecem, o milagre acontece. E não é só nesse texto que essa equação está funcionando. Lá no Antigo Testamento, quando Naamã, o general sírio, leproso, foi informado que em Israel ele poderia ser curado, ele se dirigiu a Israel, e ele chegando à porta da casa do profeta Eliseu nem saiu para atendê-lo. Vá lá, manda ele lá mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Ele ficou contrariado com isso. Primeiro que o Eliseu nem se dignou a sair para falar com ele, para explicar, para fazer aquele cerimonial de respeito, um grande homem, um general. O Eliseu lá de dentro mandou, nem se dignou a conversar com ele. Ele ficou aborrecido com isso. E depois ele ficou aborrecido também de mergulhar no Rio Jordão, né? Tem tanto rio lá, melhor que o rio Sorocaba. Por que mergulhar no Sorocaba, né? Os rios lá do meu país são mais limpos, não são poluídos, são mais caudalosos que este rio. E ele ficou indignado, e ele: vou voltar embora. E os seus servos o convenceram do contrário. Disse: meu senhor, se ele te pedisse uma coisa mais difícil, você não faria? Tão simples isso, faça. E ele mergulhou no Rio Jordão 7 vezes, e talvez ele se perguntasse: por que não uma? Por que não 2? Por que não 3? Ele mergulhou uma vez, olhava a sua pele e diz: ainda estava com lepra. Mergulhou 2 vezes, olhava, mas não está funcionando esse negócio. Mergulhou 3, mergulhou 4, 5, 6, só na 7ª vez que ele saiu e a pele estava limpa. Sabe por quê? Não é que 7 é um número cabalístico, é um número mágico especial, não é por causa disso. É para testar a obediência daquele homem, para ele se dispor a aprender, a submeter à palavra de Deus, e obedecendo a palavra de Deus, receber a cura. Ele estava sendo testado na obediência, como Jesus testou o cego de nascença. Jesus poderia ter curado aquele cego, como curou o cego de Jericó. Jesus curou imediatamente o cego de Jericó. Seja feito conforme a tua vontade, o teu desejo, a tua fé. Mas o cego de nascença, Jesus fez um ritual estranho aos nossos olhos. Fez aquele lodo, passou no olho dele e mandou: agora você vai se lavar no tanque de Siloé. Não podia ter curado logo? Cura logo. Por que todo esse ritual? Mas era testar a fé, testar a obediência, se ele estava pronto a obedecer. E ele foi lá, o ceguinho foi tateando e tal, até que chegou no tanque de Siloé, lavou e voltou vendo. E assim foi feito com os 10 leprosos também. Jesus disse: ide, apresentai-vos ao sacerdote. Por que apresentar o sacerdote? Ele curou o leproso antes, um leproso só tocando, mas esse ele manda se apresentar ao sacerdote. E só poderia se apresentar ao sacerdote quando eles estivessem curados. É um contrassenso. Eles estão correndo risco de ser expulsos do sacerdote, porque só poderia se apresentar ao sacerdote quem se julgasse limpo. Mas Jesus: pode se apresentar ao sacerdote. E eles olhavam para ele: mas nós estamos leprosos, como que vamos aparecer lá? Mas eles foram, e a Bíblia diz que eles, indo pelo caminho, foram curados. Ou seja, na obediência. É quando obedecemos a oportunidade de Deus realizar o milagre nas nossas vidas.
Isso quer dizer também que quando nós estamos em desobediência, nós estamos impedindo, nós estamos bloqueando, nós estamos cerceando a ação de Deus por conta da nossa vida de desobediência. Quando desobedecemos, nós estamos impedindo Deus de atuar na nossa vida. Quando os servos obedeceram, fizeram tudo que Jesus tinha ordenado, aconteceu o milagre. Mas há uma outra lição nesse texto que eu queria deixar com os irmãos esta noite. Esse texto nos sugere uma coisa muito importante, que lá o melhor vinho foi servido no final. Curioso isto. O mestre Sala perguntou, mas é o contrário. Geralmente o melhor vem primeiro, e depois, quando as pessoas, alguns convivas, estão para lá de Bagdá, não estão sabendo mais o que estão bebendo, então não faz muita questão se o vinho está quente, está gelado, se o vinho é rosé, se é branco, se é tinto, se é cabernet, se é todas essas coisas todas aí que os amantes do bom vinho sabem. Já o paladar já está embotado. E lá aconteceu, o vinho do fim foi melhor do que o vinho do início. Isso significa que na vida de família, isso um pastor conversando com ele diz, olha, eu penso que esse texto está nos dizendo exatamente isso, que o vinho do fim pode ser melhor que o vinho do início. Na nossa cultura, na nossa concepção sobre casamento, nós pensamos que o vinho do início é melhor do que o vinho do fim, porque a lua de mel dura 1 ano. Eu já vi casamentos que acabaram com 40 dias. Eu fui lá apagar um incêndio que não teve jeito. Com 40 dias aquele casamento acabou. Há outros que a lua de mel se estende por 1 ano, 2 anos. Quando começam a se descobrir os defeitos da pessoa, você acorda de manhã e olha, será que é essa pessoa que eu casei? A esposa olha para você nas suas reações, será que esse é o cara que eu casei? Será que eu não estava enganado não? Não era outra pessoa que eu casei não? Quando começam as descobertas, a famosa crise dos 2 anos, a primeira grande crise do casamento, quando tecnicamente se acaba a lua de mel. E assim muitos casamentos vão tendo data para acabar, prazo de validade. Mas o que esse texto diz é que o vinho do fim pode ser melhor que o vinho do início. Quando o relacionamento amadurece, está fortalecido pelas trajetórias da vida, pelos embates, pelos sofrimentos, pelas vitórias, pelas experiências, pela caminhada, o relacionamento do casal vai se fortalecendo, vai se robustecendo, vai aprofundando a realidade bíblica de tornar-se uma só carne, não só no sentido físico, mas num sentido muito mais profundo, numa dimensão espiritual. De tal maneira que o vinho do fim se torna melhor que o vinho do início. O companheirismo mais profundo, mais intenso, a compreensão aperfeiçoada, mais aperfeiçoada um do outro, fortalecidos, o vinho do fim pode ser melhor do que o vinho do início. Agora Jesus disse, não é chegada a minha hora, mas houve um momento quando ele entrou em ação, era a hora de Jesus. Eu tenho a impressão que Maria empurrou Jesus para a cena, né? Jesus talvez pensando assim, eu acho que não está a hora ainda. Maria, não, vai lá. Acho que deu um empurrão assim emocional, né? A circunstância empurrou Jesus para aquela circunstância. A hora de Jesus. Sabe qual foi a hora de Jesus? É a hora da necessidade. Sabe qual é a hora de Jesus? É quando nós clamamos por socorro. Sabe qual é a hora de Jesus na tua família, na tua vida, como casal, como família? É quando você clama por socorro, é quando você busca o Senhor.
É quando você clama pela ajuda do Senhor. Esta é a hora do Senhor Jesus. É que Ele pode entrar em ação, porque às vezes Ele está assistindo, a gente está se debatendo em família, a gente está se debatendo com os nossos problemas, a gente está se angustiando com as nossas dificuldades, mas a gente nunca se ajoelha e clama: Senhor Jesus, intervém. Senhor Jesus, nós precisamos da Tua ajuda, nós precisamos da Tua intervenção, nós precisamos da Tua graça, nós necessitamos agora de Ti, Senhor. Agora é contigo, Senhor, porque eu não sei mais o que fazer, eu não tenho mais forças, eu não tenho mais orientação, eu não tenho mais direção. Então, Senhor, assume o controle. Esta é a hora de Jesus. E muitos casamentos, muitas famílias passam por crises que atravessam os anos, porque nunca clamaram para o Senhor Jesus. Senhor Jesus, esta é a Tua hora, este é o Teu momento na nossa vida, porque as nossas forças se foram, as nossas soluções acabaram, os nossos recursos se esvaíram, as nossas ideias já não mais frutificam. Esta é a hora de Jesus. Quando nós, como família, a gente se ajoelha e diz: Senhor, tem misericórdia. Porque se o Senhor não tiver misericórdia, a vaca vai para o brejo. E o boi vai também atrás. Qual é a finalidade dos milagres de Jesus? O texto diz: Ele revelou a sua glória, manifestou a sua glória. Jesus faz milagres para manifestar a sua glória. Não é para os instrumentos do milagre se envaidecerem. Não é para os instrumentos do milagre em ganhar dinheiro e se promoverem em cima do milagre, mas é para que a glória dele seja manifesta. É para que fique evidente o poder de Deus, para que fique evidente a misericórdia de Deus, e Ele seja o glorificado, o exaltado. O nome dele se sobreponha sobre todo nome, e as pessoas reconhecem: é de Deus, ali foi de Deus. Eu quero encerrar deixando com vocês alguns questionamentos. O primeiro deles: há convidados e intrusos na família, no casamento. Há convidados e há intrusos. Nós podemos convidar a Jesus, mas você precisa saber que há um intruso que está sempre no casamento, na família. Ele nunca é convidado, mas ele está lá. Você não precisa convidá-lo, ele se convida. Você não precisa enviar um convite, mas ele se convida sempre de intruso e está lá. O nome dele chama-se adversário, inimigo das vossas almas, diabo. De acordo com o Evangelho de São João, ladrão, que vem para roubar, matar e destruir. Destruir a família, destruir os laços familiares, destruir os relacionamentos. Ele é um intruso. Ele nunca espera ser convidado, mas ele está sempre entrando, esperando uma brecha para ele manifestar as suas intenções. Agora, quem está no controle? Quem está no controle da sua família? Quem está lá? É o Senhor Jesus ou é a nossa sabedoria, a nossa inteligência? Quem está no controle? Quem dirige a nossa família? Isso é uma pergunta que a gente precisa sempre fazer. Quem dá as ordens? Quem determina como devem ser feitas as coisas? Como devemos nos relacionar? Essa é uma pergunta que precisamos fazer sempre. Como é que nós sabemos aquilo que o Senhor Jesus quer para a nossa vida em família, se a gente não estuda a palavra, se a gente não lê a palavra?
Como é que você sabe qual o propósito de Deus para a família, para o casamento, para o relacionamento? Se você não estuda a palavra, se você não lê a palavra, se a palavra é um livro só aberto em um salmo qualquer na sua casa, e você pega ela uma vez por semana para trazer para a igreja, que a coitadinha está lá clamando, olha, estou aqui, e você nunca toma para lê-la, estudá-la, como é que você vai saber o que o Senhor Jesus tem para você, para mim, se a gente não estuda esta palavra? E nós precisamos envolver Jesus na nossa história de família. Envolva Jesus. Maria envolveu Jesus. Ó, Jesus, tu tem que intervir aí, né? Tem que intervir. Nós temos que fazer como Maria. Senhor Jesus, está acabando o vinho aqui, Senhor, então toma conta aí, porque senão vai ser o maior vexame. Nós vamos passar vergonha, mas Deus não quer que você passe vergonha como família. Deus não quer que você passe vergonha como família. Deus não quer que nós passemos vergonha como família. O diabo quer nos envergonhar. Ele quer nos envergonhar. Mas Deus não quer que a gente passe vergonha como família. Mas envolva Jesus na história. Apocalipse 3, versículo 19 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei com ele, ele comigo. O Senhor Jesus está à porta, Ele quer participar da nossa vida de família, e nós precisamos fazer dele o nosso convidado permanente, nosso convidado indispensável, o convidado que você não pode abrir mão na sua vida de família, no seu lar. Que Deus te abençoe, que Deus te dê a graça de convidar Jesus. Eu quero convidar você para orar nesse momento. Eu não conheço a tua família, eu não sei como estão os teus relacionamentos como casal, como família, se o vinho já acabou, se as coisas estão se complicando, a alegria acabou, eu não sei, mas Deus sabe. E se você deseja que o Senhor Jesus assuma o controle, eu queria desafiar você neste momento agora a orar. E diga para o Senhor Jesus, clame ao Senhor Jesus: Senhor Jesus, assuma o controle, porque a coisa aqui está feia. Vem, Senhor Jesus, toma o teu lugar, assume o controle que te é devido. Se você quiser orar assim, curva a sua cabeça agora, eu vou orar com você. Aí onde você está mesmo, coloque a sua família, o seu lar, na presença de Deus agora. Senhor Jesus, se há lares, famílias, casais que estão passando por dificuldades, o vinho já acabou, está se acabando, a alegria foi substituída pela amargura, pelo ressentimento, pela tristeza, pela crítica ácida. Se a alegria de estar juntos acabou e foi substituída pelo desejo de separação, pelo desejo de abandonar a família, se a alegria de estar junto está sendo substituída pela tentação de substituir a pessoa, o companheiro ou a companheira por outra pessoa, agora, em nome de Jesus, nós te pedimos que tu assumas o controle desta família, deste casal, e que a tua graça, Senhor, se manifeste, que a tua bênção seja derramada, Senhor, que o teu Espírito Santo esteja trabalhando, o teu Espírito Santo esteja, Senhor, agora operando em cada família, em cada coração, em cada esposa, filho, filha, Senhor, e a tua graça renovadora, a tua graça restauradora, que traz de volta a alegria, que traz de volta, Senhor, o desejo da celebração, Senhor, estejam sendo tocados, transformados na vida de cada família aqui presente, Senhor. Tu conheces o coração de cada um.
E Tu sabes, Senhor, porque nós dissemos essas palavras aqui esta noite. O Teu Espírito sabe, e nós te pedimos que o Teu Espírito Santo, Senhor, Ele mesmo aplique, Senhor, aquilo que foi dito aqui esta noite, aplique a Tua palavra de tal maneira, Senhor, que haja cura, haja, Senhor, restauração, e famílias sejam salvas de um vexame. Nós oramos, ó Pai, no nome santo e precioso de Jesus, repreendendo toda obra do inimigo sobre as famílias, sobre os lares, toda expressão demoníaca para destruir, dividir, separar, intrigar as famílias, seja repreendido no nome de Jesus. E é no nome dele que nós oramos hoje e sempre. Amém.